Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aula. A gente estava aqui conversando um pouquinho no chat, mas agora todo mundo já está entrando. Vamos iniciar, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar como sair do ciclo de apagar incêndio. Então, esse ciclo aí que a gente tem todo mês apagando incêndio, tentando resolver um problema, e depois aparece outro. É justamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Lívia Lohana, eu sou consultora financeira, sou economista, sou de São Paulo, aqui da capital. Hoje o meu trabalho aqui é ajudar pessoas, empreendedores, a gerir melhor o seu dinheiro, pagar suas contas, sair de dívidas, construir sua reserva financeira, né, ter mais qualidade de vida. Então, esse é o intuito, né, de uma consultoria financeira, de uma educadora financeira. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, tá bom? Eider, boa noite, Eider. Olha, Eider de Manaus, muito bom. Pessoal de Manaus aí, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos iniciar aqui. Minha tela vocês já estão vendo, né? Se puderem mandar aí um ok, só para eu saber. Sim? Ótimo. Então, vamos iniciar agora nossa aula aqui de hoje, tá? Então, o que é esse ciclo financeiro, né? Esse apagar incêndio. Você já percebeu que muitas vezes pessoas que ganham menos que você, às vezes parece que essa pessoa ela vive mais tranquila financeiramente, parece que essa pessoa ela conquista mais coisas, essa pessoa viaja todo ano, essa pessoa tem uma reserva financeira, essa pessoa de repente tem uma casa, tem um carro. Eu ouço muito isso, né? Muitas vezes, quando os clientes chegam até mim, eles trazem isso. Nossa, Lívia, parece que uma pessoa que ganha menos do que eu ganho, fatura menos do que eu faturo, consegue ter uma vida financeira mais tranquila. Mas por que isso acontece? Porque a verdade é que não está no valor que você ganha, né? E sim como a gente gasta esse dinheiro. Então, por mais que você tenha ali uma boa renda, você trabalha muito, vende, entra muito dinheiro, se você está sempre nesse ciclo de apagar incêndio, você vai viver cansado financeiramente, né? A sensação é de que eu trabalho muito e eu não consigo conquistar nada. Já viu aquelas pessoas que têm uma boa renda, mas não têm uma reserva? Essa pessoa não consegue viajar, essa pessoa mal consegue ter um tempo de qualidade de lazer. Então, vive sempre frustrada, né? Porque o problema não é a renda em si. Se você ganha hoje 5 mil e mês que vem você começa a ganhar 10 mil, se você não mudar o comportamento, se você não mudar como você lida, né, com esse dinheiro, o problema vai ser o mesmo. Independente de quanto você ganha, você sempre vai ter aqueles problemas. Então, por isso que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre desse ciclo, né, que é todo mês apagando incêndio. Já viu aquelas pessoas que faz um empréstimo para poder pagar o cartão de crédito, e aí aquela pessoa, no mês seguinte, ela não está mais só com o empréstimo, ela continua com a dívida do cartão e ainda está ali com mais um empréstimo. Então, fica sempre ali correndo atrás do dinheiro para poder tentar cobrir uma conta que está em atraso, para poder pagar ali aquele valor que ficou faltando no fim do mês, e isso vai virando uma bola de neve no futuro. Se a gente está sempre ali só apagando um incêndio pontual, isso não vai resolver o nosso problema. Pode resolver hoje, esse mês, essa semana, mas mês que vem você tem o mesmo problema financeiro. E aí você tem as suas contas para pagar, esse novo empréstimo que você fez e mais incêndios para resolver. Então, a gente vai entender o porquê que isso acontece, mas principalmente como a gente consegue sair desse ciclo de apagar incêndio, tá? Peraí, vamos lá. Então, o que acontece muito aí na vida das pessoas? Todo mês entra dinheiro. Só entrar dinheiro não é o suficiente, né? Entra dinheiro e aí o que acontece? Tá sempre naquela corrida ali atrás do dinheiro, tentando apagar o incêndio, pagar as contas que estão ali vencendo, para cobrir contas que já estão em atraso. O teu dinheiro, ele não consegue descansar na tua conta. Já percebeu? Se você está nesse ciclo de apagar incêndio, provavelmente o teu dinheiro entra hoje, ele já está saindo hoje mesmo. Muitas vezes tem gente que está ali, principalmente quem é empreendedor,
tá correndo atrás hoje para poder pagar essa conta que já está vencendo hoje, ou já está ali no desespero para poder pagar a conta que venceu ontem, que está em atraso, está correndo juros. Então, quando o dinheiro ele entra, mas ele já sai imediatamente para resolver essas emergências, para apagar esses incêndios, o teu dinheiro, ele não consegue criar estabilidade. O teu dinheiro, ele não cria segurança, porque ele já está entrando e já está saindo, né? Diferente daquela pessoa que recebe o dinheiro, paga as contas dela, fica tranquilo, tem o dinheiro ali na conta para poder construir uma reserva, tem o dinheiro ali na conta para poder tirar ali para o teu momento de lazer, para todas as coisas variáveis que vão acontecendo durante o mês. Essa pessoa, ela vive em um outro ritmo, né? Essa pessoa, ela está mais tranquila, ela está respirando, diferente de quem está nesse ciclo aí, apagando incêndio o tempo inteiro, correndo atrás de dinheiro, dinheiro entra, já bate na conta e já sai. Não espera nem o dia 10, bateu hoje, já está saindo e indo embora. Então, essa pessoa que está nesse cenário, ela vive muito ansiosa, ela vive cansada, porque está sempre ali correndo atrás de mais dinheiro para poder dar conta de tudo, para poder pagar tudo, e às vezes ainda falta dinheiro. Então, às vezes a sensação é de que eu estou só trabalhando, e eu nem vejo a cor desse dinheiro. Por quê? Porque ele já entra na conta e já sai ali para poder pagar esses incêndios, para poder pagar essas contas que estão ali no dia a dia, né? A pessoa já está no limite. E aí, quando você está no limite, você fica sempre com essa sensação de correr atrás do dinheiro, você está sempre dependendo do próximo dinheiro que precisa entrar para poder pagar a outra conta que já vai vencer amanhã. Aí você está sempre nessa corrida, você não consegue ter tranquilidade, o teu dinheiro também não consegue criar essa segurança e essa estabilidade, tá? Deixa eu ver aqui o que o Marcos falou. Isso acontece muito comigo. Ainda bem que eu te conheci, estou acompanhando aqui as aulas. Então, Marcos, agora é o momento de mudar. Bom que você já identificou que tem esse padrão, que está nessa realidade, porque agora você vai descobrir como a gente consegue sair disso, tá? Sair desse ciclo. Então, vamos entender hoje o porquê que isso acontece, mas principalmente como mudar. Então, a gente vai falar hoje de uma coisa muito importante, que são os 4 níveis do dinheiro. O que é isso, Lívia? Nunca ouvi falar. A Iana, nossa, é bem difícil mesmo. Cadê? É bem difícil mesmo, mas a pura verdade, aos poucos eu estou chegando onde gostaria, estou no caminho certo. Que bom, Iana, parabéns, viu? Parabéns. Então, o que são esses 4 níveis do dinheiro que a gente vai falar hoje? Primeiro, é o primeiro nível, que é o nível de sobrevivência. O que é esse nível de sobrevivência? O teu dinheiro, ele entra na tua conta e ele já acaba rápido. Ou seja, entrou dinheiro na conta, já está saindo para cobrir uma conta em atraso, para poder cobrir a conta que já está vencendo hoje, ou então já está no desespero da conta também que vai vencer amanhã. O teu dinheiro, ele está sempre ali, ó, com urgência. Ele não consegue ter tranquilidade, né? Ele nem consegue ficar um tempinho ali parado na conta. Ele já está saindo para poder pagar esses imprevistos e tudo que está acontecendo ali. Então, você está sempre nesse modo sobrevivência. Você está sempre no limite. Você nem consegue, de repente, vou tirar ali para quem é, às vezes, empreendedor, quem é autônomo, não consegue tirar 30 dias, né, de folga, de férias, não consegue porque está nesse modo sobrevivência, você está sempre no limite. Então, se eu não faturar, como é que eu vou tirar férias? Como que eu vou cobrir as contas do mês que vem? Não existe, não tem essa possibilidade para quem está nesse modo sobrevivência, né? Porque, de repente, um dia ali de trabalho já começa a comprometer as contas, já começa a atrasar as contas, se não trabalhar aquele dia. E aí você precisa fazer o quê? Muitas vezes acaba passando o teu custo de vida dentro do cartão de crédito, porque faltou dinheiro. Então, esse é um modo sobrevivência. Só para você entender um pouquinho melhor sobre o cartão de crédito, o cartão, quando ele é utilizado da forma correta, da forma certa, ele pode te trazer muitos benefícios. Eu até fiz um post essa semana falando sobre isso, né? Quando você usa o cartão, a gente tem vários benefícios. Por exemplo, eu posso comprar alguma coisa hoje e pagar quando daqui 30 dias. Eu posso pontuar milhas. Tem várias coisas, né? Mas quando eu estou usando o cartão, porque faltou dinheiro para poder cobrir as despesas esse mês, eu tenho que correr para usar o cartão. Então, eu estou pagando um cartão para poder liberar limite e terminar de pagar ali o outro cartão. Isso é um modo de sobrevivência. Você está ali no desespero, você está pagando incêndio. E mês que vem você continua com esses mesmos problemas, é algo que vai se repetindo ali. Então, quando você usa o cartão dessa forma, como se fosse uma extensão da tua renda, uma extensão do teu salário,
você começa a se enrolar. Então, o cartão de crédito, quando utilizado da forma certa, vai te trazer muitos benefícios. Mas se você utiliza dessa forma errada, porque faltou dinheiro, usa como renda extra, aí você já não está mais optando, né? Você está sendo obrigada a usar o cartão. Então, quando você usa ali da forma correta, quando você tem essa liberdade de escolher se você quer ou não pagar no crédito, você já começa ali a sair desse modo sobrevivência, já começa a ter mais organização, que é esse segundo nível de dinheiro que a gente vai falar agora. Esse segundo nível de organização é aquela pessoa que normalmente já anota, essa pessoa ela tenta controlar os gastos, então é aquela pessoa que anota tudo. Já viu aquela pessoa que tem ali uma planilha com tudo que ela gastou o ano inteiro? Ah, eu recebo um monte de clientes aqui. Lívia, eu tenho tudo, eu registro tudo. Só que ainda assim não sobra dinheiro. Por quê? A pessoa pensa que ela está se organizando, mas na verdade ela não tem controle ainda das finanças dela. Então, quando eu só anoto tudo, eu consigo ter uma clareza, né? Para isso que serve as anotações, consigo entender para onde está indo o meu dinheiro. Mas será que só isso vai fazer eu ter dinheiro sobrando? Com certeza não. Senão todo mundo aí já teria dinheiro sobrando, já estava com a reserva financeira estruturada, viagem todo ano. E não é isso que acontece só anotando tudo, né? Então, essa pessoa que está no segundo nível, que é da organização, ela tenta controlar, né? Ela tenta até começar a planejar, mas não dá muito certo. Qualquer imprevisto já desorganiza tudo que ela tem ali, né? Então, não adianta só anotar, precisa começar a organizar, porque só anotar não vai fazer dinheiro sobrar, né? E aí, se eu não consigo ter essa segurança, eu não estou no controle, né? E aí, qualquer imprevisto que acontece ali durante o mês, já posso estar ali a um passo de me endividar. Então, tomar muito cuidado com esse segundo nível, é onde você acha que tem controle, mas na verdade, quando você começa a entender, começa a analisar, você vê que você não tem controle nenhum, tá? Ele tá sempre naquela espera do próximo pagamento, a pessoa ali também tá sempre no limite. De repente, essa pessoa que tá no segundo nível, que é da organização, não está faltando dinheiro, eu não estou fechando negativo, mas também não está sobrando, também não estou conseguindo realizar minhas metas, também não tenho uma reserva financeira. Então, eu acho que eu controlo, eu acho que eu estou dominando aqui, mas na verdade eu só estou sendo uma pessoa que está anotando tudo, né? E só anotar não vai trazer aquele resultado que a gente busca, né? Aquele resultado que é para esse terceiro nível, que é o nível da estabilidade. Então, essa pessoa que tem estabilidade, ela já faz esse primeiro pilar, que é de anotar, né, anotar os gastos, já tem essa clareza, porque quando a gente anota, a gente consegue ter essa clareza, mas ela vai além disso, né? Esse terceiro nível, que é da estabilidade, essa pessoa, ela sabe quanto que ela pode gastar, ela sabe quanto que ela possui ali de reserva, ela consegue passar um mês sem sufoco, o dinheiro dela já começa a respirar, o dinheiro dela não entra na conta e já sai desesperado para poder cobrir esses incêndios, né? O dinheiro dela entra na conta e fica ali, ó, tem dinheiro ali na conta. Aconteceu algum imprevisto? Tem dinheiro sobrando na conta. Tem dinheiro ali para poder investir na reserva. Tem o dinheiro ali para separar, para poder pagar as contas dela no mês. Então, esse terceiro nível, que é o nível da estabilidade, é onde você começa a ficar mais aliviada, né? Já saiu ali daquele modo sobrevivência. Bem diferente de um modo sobrevivência. Esse terceiro nível aqui, que é da estabilidade. Mas a gente ainda pode melhorar. Essa pessoa que está ali no nível de estabilidade, ela tem clareza, ela domina o dinheiro dela, ela tem reserva, mas a gente vai falar agora do quarto nível, que é o nível de expansão. Só ter uma reserva financeira é o suficiente? Não. A reserva ela é o básico, ela é o nosso colchão financeiro, né? Ela tá ali, ó, quando você precisar para uma emergência. Ah, fui mandado embora, tem essa reserva. Aconteceu um imprevisto, você tem essa reserva. Diferente de quem está naquele modo sobrevivência, se acontece algum imprevisto, a pessoa tem que pedir dinheiro emprestado, a pessoa tem, de repente, que fazer um empréstimo para poder cobrir aquele imprevisto, tem que usar o cartão de crédito, né? Porque ali a pessoa não tem escolha, né? Ela vai ter que usar aquele cartão, porque senão vai fechar no vermelho, não vai conseguir cobrir aquele imprevisto, né? Aquele imprevisto. Então, aqui, a reserva, ela te tira dessa situação, né? Desse modo sobrevivência. Mas ela sozinha não é o suficiente. Ela é ali o básico para você conseguir respirar, para você conseguir ter mais tranquilidade no dia a dia. Mas quando a gente fala do quarto nível, que é o nível de expansão, aqui essa pessoa, além de ter reserva financeira, ela começa a multiplicar o dinheiro dela, tá? Então, quando você tem esse respiro de ter uma reserva, quando você tem dinheiro sobrando para poder multiplicar esse dinheiro, esse patrimônio,
você para de viver nesse ciclo de estar sempre apagando incêndio. Por quê? Agora você está começando a criar estabilidade, agora você está começando a criar segurança, tá? E quando você tem isso, você para ali de viver sempre desesperado, correndo atrás de dinheiro, tá? Você começa até a pensar melhor, porque quando a gente está bem com as nossas finanças, quando a gente tem dinheiro sobrando, a gente consegue dormir melhor, a gente consegue pensar melhor. Já percebeu aquelas pessoas que estão ali às vezes, super endividados, não consegue mais ver uma luz no fim do túnel, essa pessoa não consegue mais nem pensar numa saída, numa solução, porque já está tão pesado aquilo. Agora, quando a gente tem dinheiro sobrando, quando as coisas estão, né, organizadas, a gente começa, né, o pensamento começa a fluir mais, porque eu consigo, né, sair desse cenário, eu consigo enxergar melhor as estratégias, o que está acontecendo, para eu poder ajustar, eu consigo ter mais leveza, porque as coisas estão, né, fluindo. Então, é justamente esse nível aqui de expansão, onde você começa a ter mais tranquilidade, além de reserva, você começa a multiplicar o teu dinheiro, você começa também a realizar as suas metas. Então, quero realizar uma meta, eu quero poder viajar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero, né, poder ter o meu momento de qualidade com a minha família, e você começa, né, ter dinheiro para isso também. Então, essa parte de expansão é onde você começa a ter essa qualidade de vida, a realizar as suas metas, mas também a multiplicar o teu dinheiro, é onde vai trazer o crescimento desse dinheiro, né? A pessoa, ela investe, ela cresce o negócio dela, se de repente ela é empreendedora, ela faz escolhas sem esse desespero financeiro, né, que eu acabei de falar, porque ela tem ali a vida sob controle, as finanças estão sob controle, e isso faz, né, com que ela vá ali crescendo, expandindo, né, vai multiplicando ali o dinheiro dela, o patrimônio dela, realizando sonhos. Então, esse quarto nível é o nível ali dos sonhos, né? O nível de expansão é onde a vida financeira já está ali tranquila e em crescimento. Então, aqui, só falando mais um pouquinho sobre o nível 1, que é o nível de sobrevivência, aqui o dinheiro dessa pessoa, ela já entra e já acaba rápido. Então, entrou hoje, já saiu para poder pagar conta, para cobrir urgência, para pagar, às vezes, até conta que já estão em atraso. Essa pessoa está sempre no limite, ela está atrasando contas, ela está usando o cartão para sobreviver. Essa pessoa, ela não tem paz, ela não consegue pensar, ela não consegue, às vezes, nem dormir direito, né? Porque está sempre ali apagando incêndio, resolvendo um problema e aparecendo outro problema. E aí, essa pessoa não consegue ter essa paz, ela não consegue ter essa tranquilidade financeira, justamente por estar sempre no limite, tá? Então, esse aqui é o nível de sobrevivência. Agora, recapitulando aqui, o nível 2, que é aquela pessoa que tem uma organização, então aqui já melhora um pouquinho as coisas, ela já anota, ela tenta ter um controle, mas ainda assim ela não consegue ter dinheiro para poder realizar as metas dela, para poder ter uma reserva. Então, qualquer imprevisto aqui acaba desestruturando o orçamento financeiro dessa pessoa. Então, esse aqui é o nível 2. O nível 3 é a estabilidade, onde ali a pessoa já começa a ter uma mudança real, né? Tem clareza, sabe o que pode gastar, tem reserva, começa a respirar mais, mas ainda não tem aquele crescimento. Então, para quem busca liberdade financeira, já viu aquelas pessoas que querem se aposentar, viver de renda? Então, eu quero futuramente viver do retorno dos meus investimentos. Só quem tem estabilidade não consegue, quem está nesse quarto nível. Agora, para quem está nesse terceiro nível, na verdade. Agora, quem está nesse quarto nível, que é o nível da expansão, aí sim essa pessoa consegue ter essa liberdade, essa independência financeira, viver do retorno dos investimentos dela, porque aqui ela começa a multiplicar esse dinheiro, tá? E agora eu quero até entender de vocês, né? Hoje, qual que é o nível que você realmente está? Será que hoje você está no nível de sobrevivência? Será que hoje eu estou no nível de organização? Estou no nível de estabilidade? Estou no nível de expansão? Começa a entender um pouquinho e começa a entender qual é o nível que você está hoje. Porque eu não consigo mudar, organizar alguma coisa se eu não sei onde eu estou, né? Isso é algo até que é o primeiro pilar aqui, quando a gente vem para uma consultoria financeira, é enxergar qual que é o cenário do cliente, qual que é o nosso ponto de partida. Eu vou organizar, vou planejar alguma coisa, se eu nem sei qual que é o momento dele hoje. Então, você precisa identificar qual que é o teu momento hoje. Será que, de repente, você está num modo sobrevivência? Ou você já está ali numa estabilidade? Ou você está na organização bem próximo ali de poder ir para o outro nível? Então, comece a identificar melhor aqui qual é o cenário que você está hoje, qual é o nível que você se encontra, que aí você vai começar a entender melhor o que você precisa ajustar, tá bom?
Agora, uma reflexão. Se você está nesse modo aí de sobrevivência, vamos supor que você hoje esteja no modo sobrevivência. Aí você vai começar a se perguntar, quanto do teu dinheiro já chega comprometido, né? Isso aqui é importante você saber. Você sente medo, né, ali, aquele medo constante, será que o dinheiro vai faltar? Será que vai dar para poder passar um mês inteiro? Será que vai dar para cobrir todos os custos? Começa a se perguntar isso para você poder entender melhor o que está acontecendo no teu momento financeiro, tá? Agora, se você está no nível de organização, você controla, mas ainda sente ansiedade, qualquer gasto que acontece ali fora do teu planejamento já bagunça o teu mês inteiro. Então, começa entendendo se isso está acontecendo hoje aí na tua realidade. Para quem está no nível de estabilidade, você consegue passar o mês inteiro sem nenhum medo, você consegue decidir sem desespero, tem ali, consegue investir todo mês para sua reserva financeira, tá sobrando, tá passando o mês com mais tranquilidade. Agora, para quem já está no modo ali, no nível de expansão, teu dinheiro está trabalhando por você? Você está conseguindo ver retorno ali, está tendo retorno, está indo em busca de conhecimento para poder entender mais sobre como fazer o teu dinheiro se multiplicar, trabalhar para você? Você consegue pensar no seu futuro com clareza? Está conseguindo realizar as suas metas? Então, comece aqui entendendo qual é o nível que você está hoje, porque só depois que você descobrir isso, aí você vai conseguir olhar e entender onde você está errando, quais as coisas que você precisa ajustar, aí sim, para conseguir traçar um plano, né, para você poder seguir. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, organizar o dinheiro, ele não é o objetivo final. Ah, organizar o dinheiro é chato, mas viajar todo ano é legal, não é? Organizar o dinheiro é chato, mas trocar de carro é bacana, não é? Então, organizar o dinheiro, ele não tem que ser o objetivo final. Ele é o objetivo, na verdade, o objetivo é construir essa liberdade, né? Então, se você quer, de repente, ter liberdade, se você quer viajar, se você quer comprar uma casa, se você quer ter momentos de qualidade com a sua família, organização financeira é chato, mas ter tudo isso não é legal? E como que eu tenho tudo isso? Se eu conseguir me organizar, mas eu não posso focar no objetivo final, que é se organizar. Eu tenho que focar em tudo isso que eu quero, tudo isso que vai trazer eu me organizando. Então, se eu me organizar, quais são os benefícios que isso vai trazer para mim? Ah, se eu me organizar, eu vou ter dinheiro sobrando, vou poder construir minha reserva. Se eu me organizar, eu vou poder ter ali mais momentos de qualidade com a minha família, poder viajar, poder sair no fim de semana, poder gastar sem culpa. Então, é entender isso. O objetivo final, ele não precisa ser a organização do dinheiro, mas sim aquilo que você quer, que vai vir, né, consequentemente, conforme você for organizando o teu dinheiro, aprendendo a lidar com ele da forma certa, mudando os teus hábitos, a tua mentalidade, tá bom? Agora, o momento mais esperado, como que eu faço para poder sair desse ciclo, Lívia? Eu tô ali, acabei de descobrir que eu tô no modo sobrevivência. E agora, o que que eu faço? Primeiro, você vai parar de decidir no automático. Como assim? O que que é isso? Você vai começar a planejar antes. Então, você vai olhar antes para o teu dinheiro, você vai definir limites de gastos. Aqui você vai começar a olhar para o gasto antes dele acontecer. Muitas vezes, aquela pessoa que está no nível de organização, ela só anota, mas ela só anota tudo depois que ela já gastou. Como que a gente vai ajustar uma coisa que já aconteceu, né? Então, o primeiro passo é você decidir, é você parar de decidir no automático, é você olhar para o teu dinheiro e entender. Isso aqui é o básico para um orçamento pessoal, tá? É você entender ali, vamos supor, agora a gente está no final de maio. Vai entrar ali mês que vem, junho. Eu já tenho que ter essa clareza. Isso aqui eu faço com os meus clientes de consultoria todos os meses. Mês que vem, junho, está entrando. O que a gente já tem para pagar? Quais são as entradas? Às vezes o cliente ali tem uma renda variável. Então, o que vai entrar de renda? O que está saindo? O que eu tenho que pagar? Quanto de dinheiro está sobrando? Quanto eu vou definir ali para os meus limites de gasto? O que é um limite de gasto? São para aquelas despesas que são variáveis. Eu preciso limitar aquilo. Se eu não colocar um limite, eu vou gastando, gastando, gastando. Quando eu vi, dinheiro acabou. Então, começa a se planejar, começa a trazer essa antecedência para o teu dinheiro, porque isso aqui, ó, vai mudar a realidade financeira. Então, começa a fazer esse planejamento antes do mês virar, que aí você já consegue visualizar o que está acontecendo. Porque, vamos supor, até para quem é empreendedor, isso aqui acontece muito. Eu estou planejando aqui já estou projetando tudo que vai acontecer mês que vem. E aí eu já visualizei que está faltando R$ 1.000.
Se eu já visualizei agora, no final de maio, que mês que vem tá faltando R$ 1.000, eu já consigo me antecipar. Então, será que eu vou ter que ser mais firme nas minhas metas de venda? Será que eu vou ter que fazer uma promoção? Será que eu vou ter que enxugar um pouquinho esse gasto aqui? Você tem tempo para poder ajustar o teu orçamento. Agora, imagina que eu só descubro que esses R$ 1.000 está faltando lá na última semana de junho. Aí que eu fui pagar as contas no fim do mês, faltou. Não vou conseguir pagar todas as contas dessa semana. Qual é o tempo que eu tenho para poder cobrir esses gastos? É muito curto. Às vezes, não vai dar. Às vezes pode ser que dá. Você consiga ali faturar esse valor rápido ali naquela semana para poder cobrir essas despesas? Pode ser que isso aconteça, mas também pode ser que isso não aconteça. Por quê? Por falta de planejamento, por falta de antecedência. Então, começa a trazer esse olhar, né, de planejar o teu dinheiro antes dele cair na tua conta, porque quando ele cair, você já sabe exatamente o que você vai ter que fazer com ele. Então, esse dinheiro aqui eu já vou pagar essas despesas fixas. Esse dinheiro aqui eu já vou separar para as despesas que são variáveis. Então, crio ali uma caixinha. Esse aqui é o dinheiro do lazer. Esse é o limite que eu estabeleci. Esse aqui é o dinheiro do mercado. Esse aqui é o limite que eu estabeleci. E aí você começa já organizando. Você só vai distribuindo o dinheiro ali, né, naquelas categorias, nas caixinhas. Então, fica muito mais simples. Outro passo, segundo passo, é organizar o dinheiro em tempo real. Então, também não adianta nada só olhar depois. É aquilo que eu falei, eu vou registrar, depois que já gastei, não vai trazer, não vai surtir tanto efeito, né? Então, você precisa acompanhar, você precisa corrigir esse imprevisto que aconteceu, de repente, de uma forma mais rápida. Porque se você não tem esse acompanhamento durante o mês, até essa pessoa que já projeta tudo que vai acontecer mês que vem, pode fazer que não aconteça exatamente o que ela projetou. Então, se eu não tenho esse acompanhamento em tempo real, se eu não estou aqui acompanhando de perto o que está acontecendo, eu vou chegar no fim do mês, de repente, sem aquele dinheiro sobrando. Eu previ que ia sobrar isso e não sobrou. Por quê? Porque eu não tive esse acompanhamento em tempo real. Eu não consegui ajustar a rota no meio do caminho. De repente, eu tinha um dinheiro ali para imprevisto, esse mês, essa primeira semana do mês, teve esse imprevisto. E aí já cobriu todo aquele dinheiro que eu tinha para o imprevisto durante o mês. Já acabou na primeira semana. E aí, na segunda semana do mês, tem mais um imprevisto. Se eu não estou acompanhando em tempo real, eu vou gastar muito mais. Agora, não, essa segunda semana teve mais um imprevisto que não estava nos meus planos. E agora? Será que eu posso reduzir esse valor de uma outra categoria, gastar menos essa semana nessa outra categoria para poder cobrir esse imprevisto que aconteceu essa semana? Se a pessoa não tem esse acompanhamento, vai passar. E aí ela vai chegar no fim do mês sem aquele dinheiro que ela projetou que iria sobrar, não vai sobrar. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que o Marcos falou. Realmente está fazendo toda a diferença para mim esse ajuste de rota. Exato. Então eu só consigo ajustar a rota se eu tenho um acompanhamento. Como que eu vou ajustar algo que eu nem sei que está acontecendo? Se eu não estiver olhando, se eu não estiver acompanhando, e não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez na semana, para poder entender ali o que aconteceu. E aí você já ajusta a próxima semana, tá? E o terceiro passo é construir uma reserva financeira, mesmo que seja um valor pequeno, R$ 100 guardados consistentemente criam mais estabilidade do que esperar sobrar bastante dinheiro. Porque se você não está organizando, se você não está acompanhando, se você não está planejando, esse dinheiro não vai sobrar. Se não está sobrando 100, não vai sobrar 1.000. Então, se hoje está sobrando R$ 100, às vezes eu acho que R$ 100 é muito pouco para poder começar a investir, para poder começar a construir a minha reserva. Esses R$ 100 é muito pouco, às vezes ali no mês, mas quando a gente fala em um ano, é R$ 1.200. Quando a gente fala em 2 anos, R$ 2.400. Quando a gente fala em 3 anos. Então, assim, um pouco é hoje, mas e no longo prazo? Quando você começa a ter essa visão no longo prazo, aí você entende o poder de R$ 100 ali todo mês. Se você tem capacidade de investir mais, ótimo. Mas, de repente, você está ali sempre esperando o melhor momento para poder investir, esse melhor momento ele não vai chegar. Porque se você não está conseguindo investir 100, você não vai conseguir investir 1.000. Então, começa aos poucos, porque isso também vai te trazendo mais consciência, vai te trazendo ali, você vai começar a entender, não, isso aqui é legal, coloquei R$ 100, rendeu, mês que vem já não quero gastar tanto com roupa, vou guardar um pouquinho mais, porque eu quero que meu dinheiro ele renda mais. Então, isso é um processo que vai acontecendo, mas para que isso aconteça, eu preciso começar. Então, começa aí a construir a tua reserva também, porque ela vai ser uma ferramenta muito importante para que você não volte para esse ciclo ali de estar sempre apagando incêndio, tá? Agora, quais são os próximos passos para vocês aí nos próximos 3 dias? Primeiro, antes de qualquer gasto, você vai se perguntar: se eu não comprar isso hoje, o que acontece na minha vida? Então, às vezes,
vai ser nada. Às vezes a resposta vai ser, se eu não comprar essa roupa hoje, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Será que hoje eu só queria fazer essa compra para aliviar uma emoção, para, né, ter um gasto ali por impulso? Então, quando você se faz essa pergunta, se eu não comprar isso hoje, o que acontece? Se a resposta for nada, não acontece nada, então você não precisa ali ter esse gasto. Você evita muitas compras por impulso por uma simples pergunta. Porque aqui você sai do lado emocional e aí você vai começar a tomar a decisão de uma forma mais racional. Se eu só vejo a blusa e quero comprar, comprei. Agora, se eu vejo a blusa e eu me pergunto, se eu não comprar isso aqui hoje, vai acontecer alguma coisa? Às vezes, não, né? Eu tô querendo comprar só porque eu vi, achei bonita, mas pode esperar para mês que vem, não tem tanta urgência. Aqui eu já entro no modo racional. Agora, se eu já vejo, eu já compro, eu não me pergunto nada, eu tô ali no modo impossível, tá? E às vezes são esses pequenos detalhes que vão levando o teu dinheiro embora. E aí chega no fim do mês, você não sabe por que não tem dinheiro sobrando, tá? E o MOP, gente, o que é o MOP? Ele foi criado justamente para poder te ajudar a se antecipar, a entender o que está acontecendo na tua vida financeira. Então, será que eu posso gastar com essa blusa hoje ou eu não posso? Como que eu consigo até entender se eu posso ou não posso? Quando eu consigo visualizar o que está acontecendo na minha vida financeira. Então, ele começa a te antecipar para que você já identifique ali o problema antes dele virar um incêndio. Eu vou até compartilhar aqui a minha tela com vocês, para quem ainda não conhece o MOP. O MOP é um aplicativo, tá? Que eu desenvolvi. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. O MOP, ele significa mapeamento, organização e planejamento. Então, são os 3 pilares que eu utilizo hoje aqui na minha consultoria financeira. É o método que eu utilizo com os meus clientes. E aí, eu transformei esse método em um aplicativo, né, para que vocês possam utilizar ele no dia a dia de uma forma simples, uma forma prática. Deixa eu mostrar agora para vocês como que funciona o MOB. Ó, ele fica aqui na tela do teu celular, deixa eu até arrastar aqui, ó, como um aplicativo mesmo. Então, ele fica muito mais simples. Às vezes, ali uma planilha na correria do dia a dia, eu não consigo ter esse acompanhamento. Um caderno, eu anoto uma semana e desisto. A folha já sumiu, tem que fazer tudo manual. Então, o MOP ele veio para poder facilitar, para você conseguir enxergar o que está acontecendo na tua vida financeira. Aí, eu clico aqui no MOP, ele já me mostra ali de uma forma bem visual tudo que está acontecendo. Então, aqui eu fiz alguns lançamentos só para vocês entenderem, né, como que funciona. Mas, por exemplo, se eu estou ali acompanhando o meu planejamento, estou acompanhando em tempo real, estou lançando aqui as informações do aplicativo MOP, eu abro ele, já sei que eu tenho disponível hoje R$ 400. Eu sei que entrou R$ 6.000. Eu sei que 93% da minha renda já está comprometida. Então, esses R$ 6.000, 93% deles já foi destinado ali para poder pagar as contas. Eu sei que eu investi 4% esse mês na reserva financeira. Então, aqui ele já começa a te dar toda essa visualização de uma forma bem simples, de uma forma prática. Aqui a gente tem a dica da Lívia também. Então, conforme você vai lançando as informações, ele vai aqui te trazendo o que está acontecendo. Então, parabéns. Parabéns pelo teu saldo positivo de R$ 400. Você está administrando bem as suas receitas e as suas despesas, mas ainda há espaço para otimização. Considere revisar alguns gastos para reduzir esse percentual de 93%. Então, aqui ó, ele vai te mostrando possíveis melhorias. Então, tá, tem dinheiro sobrando? Tem dinheiro sobrando, mas será que a gente não pode reduzir um pouquinho mais essa renda comprometida para poder ter mais dinheiro sobrando, para você conquistar os seus objetivos financeiros, para você aumentar o valor que você vai investir na tua reserva? Então, é uma inteligência aqui que a gente tem, uma inteligência artificial que está aqui ajudando vocês, né, dando ali sempre sugestões de melhorias no orçamento de vocês, tá? Aqui também, ó, para quem é empreendedor, isso aqui é muito bom, faz muita diferença. Quem é empreendedor, autônomo, a pessoa, ela não consegue, muitas vezes, visualizar quanto vai ter que faturar essa semana para poder cobrir todos os gastos dessa semana. A gente não sabe. E aí, quando você começa a fazer os lançamentos e a colocar a data daquele vencimento, daquela conta, ele já mostra aqui para você, ó, semana 1, tem que faturar 1.700, semana 2, 3.500, semana 3, às vezes não tem gasto nenhum, mas aí conforme você vai lançando os seus gastos, ele vai te mostrando. E aí você consegue se planejar. E aqui a gente já fala o pilar ali, que é parar de decidir no automático. Você começa a se planejar antes, a entender antes o que está acontecendo. E aí você já vai ali com as estratégias para poder ir em busca desse faturamento dessa primeira semana, depois da segunda semana, e assim sucessivamente, tá? Deixa eu ver aqui o comentário do Marcos. Lívia, eu recebi um valor ontem. Vou querer adquirir o aplicativo.
Vou sim, Marcos, eu vou mandar o link para vocês lá no nosso grupo VIP, tá? Se alguém não tiver no grupo, pode me avisar, mas todo mundo aqui tá no grupo, né? Então, eu vou mandar o link lá para vocês poderem adquirir com valor especial, tá? Valor de promoção, para vocês poderem adquirir. Aqui embaixo, agora, a gente tem o nosso termômetro financeiro também, então ele já vai te mostrando quanto da tua renda você já gastou. Então, aqui ele já traz um alerta, ó, gastos acima de 80% da receita. Então, segura esses gastos aí, porque se a gente fecha no 0 a 0, tem dinheiro sobrando. César Rodrigues, eu queria, mas infelizmente hoje não estou podendo. Fica tranquilo, César. Continua acompanhando aqui as nossas aulas. Em breve a gente vai começar a se organizar e vai ter dinheiro sobrando, tá? Agora, vou mostrar aqui outras abas que nós temos dentro do aplicativo. Então, aqui é a aba de lançamento, por exemplo. Eu fiz algumas simulações aqui, eu fiz alguns lançamentos para vocês entenderem como que ficam. Vou fazer mais um. Vou fazer um aqui do lazer. Então, aqui, ó, eu já coloquei, porque o meu limite de lazer é R$ 500. Eu já tinha feito um lançamento aqui de 150. Vamos fazer mais um. Então, eu pedi um iFood. Esse iFood foi R$ 60. Aí eu venho aqui na categoria de lazer e coloco ele. Aí eu coloco, pedi hoje, paguei hoje. Aí eu venho aqui e registro esse gasto. Ó, a barrinha já aumentou aqui, ó. Antes era 150, agora já contabilizou que eu gastei 210. E aqui ele vai te mostrando tudo que você lançar, tá? Isso aqui é bem legal. Para quem é pessoa jurídica, aqui também, ó, ele traz essa separação, pessoa física, pessoa jurídica, você consegue ter essa visualização ali bem separada, tá? Aqui a gente vem para as categorias, então isso aqui, para quem de repente anota tudo, faz tudo no caderno, tudo na planilha, tem que fazer isso aqui manualmente, e às vezes dá muito trabalho. Então, trouxe aqui essa aba de categorias para vocês, tudo que vocês lançarem na aba de lançamento, ele já vem calculando e categorizando aqui para vocês de forma automática, não precisa fazer isso aqui manualmente. Então, isso aqui, né, nos rende bastante tempo, isso aqui é ótimo para quem tem a vida corrida. Bateu o olho aqui, por exemplo, eu sei que o maior gasto foi com educação. Então, R$ 2.000 foi para educação, 1.800 foi para moradia. Então, eu já consigo entender, de repente, onde está sendo o meu maior gasto, onde está indo ali mais dinheiro todo mês. Já consigo visualizar aqui dentro dessa aba de categorias. Eu consigo visualizar a pessoa física, pessoa jurídica ou o total, tá bom? Deixa eu ler aqui o chat. A Thaís, eu achei que era gasto, mas para mim fez toda a diferença. Eu acabava errando em tanta coisa, tão boba usando uma planilha, o app me ajudou muito. O app foi muito fácil e diferencial para mim esse mês. Que bom, Thaís, fico muito feliz. E é justamente isso, né? O intuito do aplicativo é trazer essa facilidade para vocês, né? Trazer ali algo mais simples para que vocês possam usar no dia a dia. O intuito não é dificultar, pelo contrário, é facilitar. A Vanessa, obrigada pela aula, Lívia. Realmente o aplicativo tem feito toda a diferença para mim. Estou conseguindo antecipar meu mês com teto de gasto. Próxima meta é conseguir fazer uma consultoria com você. Acho que o mês que vem eu consigo. Opa, muito bom, Vanessa. Será muito bem-vinda, tá? Será um prazer te atender aqui na nossa consultoria, tá bom? Mas o aplicativo é justamente isso. Quando você começa a utilizar, você começa a visualizar ali onde está errando. A nossa IA já te dá ali os pontos de melhorias que você precisa ajustar no teu orçamento. Então, você já sai de lá com direcionamento também. Agora, essa aba aqui é uma aba perfeita, porque isso aqui, inclusive em consultorias, eu via clientes que às vezes esquecia de pagar uma conta, e não por não ter dinheiro, mas por não ter o controle. E aí aquela pessoa pagava juros por atraso, por pura desorganização. Então, a gente trouxe aqui também essa aba de vencimentos. Por quê? Conforme você lança as suas despesas lá na aba de lançamento, ele já vai te mostrando aqui, ó. Por exemplo, eu lancei aqui convênio, que o convênio vencia dia 1º. Se eu não paguei o convênio, ele vai mostrar aqui, ó, que está vencido. Então, se eu estou sempre aqui acompanhando tudo que está acontecendo em tempo real, opa, bati o olho, eu sei que está vencido, já vou lá e já pago. Não vou pagar ali, ficar correndo juros por atraso. Tudo que eu já paguei, já vem aqui, ó, mostrando que está pago. Tudo aqui, ó, primeira semana, na segunda semana, tá tudo pago. Ah, não, a escola dos filhos tá vencida, já vou lá e já pago. Então, essa aba aqui, ela é muito boa para você conseguir entender, né, o que você vai ter que pagar essa semana, o que eu já paguei, o que ainda não paguei. Então, fica muito mais organizado e controlado, tá? Então, tudo que você faz, que você coloca lá na aba de lançamento, já vem atualizando aqui automático para você, tá?
Se você for lá e pagar o convênio agora, por exemplo, eu não preciso vir aqui na aba de vencimento e colocar que eu paguei. Não, só de eu lançar que eu paguei lá na aba de lançamento já mostra aqui tudo atualizado, tá bom? Aqui a gente tem a aba de cartão de crédito, que você também pode cadastrar os seus cartões. Aqui você consegue colocar tudo que você gastou ali dentro dos cartões de crédito. Ele também vai categorizando, tá? Que mais aqui que nós temos? Temos uma aba de dívidas, onde você pode fazer todo o mapeamento das suas dívidas, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E aí, se você lançar lá na aba de lançamento que você pagou a parcela dessa dívida, aqui atualiza aqui também, em tempo real. A gente tem aqui a aba de reserva financeira. Então, aqui eu fiz algumas simulações, mas você consegue fazer ó, reserva de pessoa física, reserva de pessoa jurídica. Por exemplo, vou fazer mais uma simulação aqui, ó. Vou fazer uma reserva de pessoa física, eu quero fazer 3 meses do meu custo de vida. Qual é o meu custo de vida mensal hoje? Se você ainda não sabe, já comece ali fazendo esse mapeamento. Tudo que você tem para pagar, quais são as suas despesas, começa aqui calculando. Vamos supor que o meu custo de vida é R$ 2.000. Valor atual, eu já tenho algum valor hoje na minha reserva? Eu tenho R$ 100, vou colocar aqui. Aporte mensal, quanto eu vou investir, vou guardar todo mês para essa reserva financeira? Vou guardar R$ 300. Aí eu venho aqui, crio a minha reserva. Aí ele já me mostra aqui em cima, ó. 2% da minha meta já foi atingida, né? Então, a minha meta é 6 mil, porque eu tenho um custo de vida de 2 mil e eu estou trazendo uma reserva de 3 meses do custo de vida. Então, eu preciso bater ali 6 mil na minha reserva financeira. Eu já tenho R$ 100, que já representa 2% dessa meta. E se eu investir, guardar R$ 300 todo mês, ele já me mostra aqui, ó, que eu vou levar 20 meses para poder alcançar essa meta de 6 mil. E você pode fazer isso para a tua reserva financeira, para o caixa da tua empresa. Você pode fazer essas reservas aqui, esse planejamento de reserva, tá? Agora, a gente começa a falar da aba de projeção. O que é essa aba de projeção? É justamente já começar a se antecipar com o que vai acontecer mês que vem. Então, eu não quero só saber o que vai acontecer mês que vem, eu quero saber junho, julho, agosto, setembro. Vem aqui eu colocando tudo na aba de projeção que você já vai ter essa visualização. Por exemplo, eu já sei que de despesas fixas tem 6.615, de despesas variáveis 1.600. Então, eu já sei que o meu custo é ali 8.215. Então, se eu não tenho uma renda fixa, eu já preciso começar a trabalhar em cima desse faturamento médio para poder cobrir ali os meus custos. E aqui você coloca a sua renda, você coloca as suas despesas fixas, aqui embaixo tem o bloco de despesas variáveis. Então, é aqui que você vai limitar as categorias lá na aba de lançamento. Lembra que quando eu lancei o lazer, que eu lancei o iFood, ele foi progredindo ali, aquela barrinha verde? Porque eu tinha colocado aqui, ó, que o meu limite com o lazer é R$ 500. Então, tudo que você colocar aqui nessa aba de projeção vai aparecer lá, aqui nessa parte de despesas variáveis, tá? Agora, para quem gosta de algo mais visual, quer entender como foi a distribuição, né, da minha renda esse mês. Aqui já te mostra o gráfico ali, ó. Então, esse em azul, a maior parte foi para despesas essenciais. 3% ali foi para dívidas, 4% para investimento, 3% para um lazer. Então, ele já vai te mostrando aqui, de uma forma bem visual, né, para onde está indo o teu dinheiro, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Como eu não fiz nenhum lançamento PJ, ele está zerado. Mas se eu tivesse feito, ele ia estar aqui aparecendo o gráfico também, tá? Agora, a gente também tem aqui, ó, uma aba de metas. Então, tudo que você tem de meta, vem aqui, coloca, cria aqui sua nova meta, coloca o nome da meta, vem aqui colocando o valor, é uma meta de pessoa física, é uma meta de pessoa jurídica, e aí você vai lá e registra a sua meta depois. E no fim do mês, quando finalizar o mês, você vem aqui na aba de relatório, que ele já vai te mostrar aqui tudo que aconteceu. Então, entrou 6 mil, saiu 5.660, sobrou 340, 94% ali foi para gastos. Ele mostra aqui também os meses anteriores para você ir comparando, né? Como foram os outros meses. O faturamento foi mais alto, caiu, as despesas. Então, tudo você consegue visualizar os meses anteriores. E aqui ele também já te traz desse mês atual, quanto foi ali para cada categoria. Então, fica muito mais simples de você visualizar e entender ali o que está acontecendo nas suas finanças, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Uma ótima noite para vocês. Uma boa semana. Tchau, tchau, gente. Obrigada.